Vamos ficar de pé, por favor, e abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 3. Hoje eu vou ler completo, que é a parte final da era de Filadélfia, cujo mensageiro é John Wesley. Então, a partir do versículo 7. Apocalipse 3. Acharam? Então vamos lá. Versículo 7 diz mesmo assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés. E sabe o que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nosso Pai Celestial, agradecemos a Tua misericórdia, agradecemos porque Tu és bom e maravilhoso, e pedimos que o Senhor controle todos os nossos espíritos aqui. Nós nos colocamos debaixo da proteção e da ação do Teu Espírito Santo, e que todos possamos estar, meu Deus, abençoados e prontos para aprender mais e mais do Senhor. E que também na hora da Santa Ceia, que a Tua bondade e misericórdia desça sobre todos nós, para podermos cear com a consciência tranquila e agradecida, porque estamos fazendo conforme a ordem do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pai, cuida de mim, me ajuda, porque eu não posso fazer nada sem o Senhor, e nem quero fazer, Pai. Eu quero que o Senhor me oriente no santo e excelso nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Amém e aleluia. Poder sentar, amados. Bem, meus preciosos irmãos, dando continuidade agora na parte final, que estava mostrando que a palavra de Deus, que foi dada às pessoas, elas preferiram a Trindade, e a palavra diz que Deus é único e verdadeiro. Amém? Mas ninguém quer Ele como Deus único e verdadeiro, sem considerar como o Senhor e Deus.
Mas as virgens nécias, que é a falsa vinha, que está entrelaçada com a verdadeira vinha, mas é chamada na Bíblia também de prostituta, porque ela diz que é noiva de Cristo, mas ela está paquerando, no termo assim moderno, com as coisas do mundo, com outros deuses. E quem vai após outros deuses, Deus acusa como uma falsa esposa, e diz até que são adúlteras. Deus tenha misericórdia de todos nós, e os nossos que estão nessas igrejas chamadas adúlteras, que possam, tocado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, vir para a palavra, porque o tempo está muito próximo. Amém? Então veja só, não quero como esposo, não aceitando o seu nome no batismo, só usa o seu nome para ganhar dinheiro, só é para que eles usem o nome para ganhar dinheiro, enganar o povo, como está em Mateus 7, 20 e 22, que vão dizer assim: Senhor, mas em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós fizemos maravilhas, em Teu nome nós curamos, em Teu nome fizemos muitas coisas, muitos avivamentos. E o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, dirá assim: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Esse termo, nunca vos conheci, é um termo realmente de esposo para esposa. É como se alguém fosse casado com uma esposa, uma moça aqui, né? E uma vizinha, ou algumas outras moças, por achar ele muito bonito e muito atraente, fica dizendo que ele também é namorado dela. E depois diz que é a esposa dele. Ele diz: eu nunca vos conheci, ou seja, eu nunca vos desposei. Então, conhecer aí é nesse sentido. Nunca vos conheci, nunca vos desposei, então você não é minha esposa. Porque conhecer realmente, pelo outro sentido, nada está escondido de Deus. Ele quis dizer no sentido matrimonial. Amém? Da intimidade. Então, o que é que diz? Não juntar-se numa igreja, o que é que vale a vida, o que é que vale a pena a pessoa se juntar em uma igreja? Não está na igreja, Deus nos deu vida eterna, só em Cristo Jesus. Então não é estar na igreja, não é fazer parte de uma igreja, não é até ajudar a igreja, mas é estar em Cristo Jesus e se congregando em lugares celestiais. A igreja deve ser tida como lugares celestiais, onde nós nos encontramos, né, como irmãos, para juntos adorarmos e glorificar o Senhor, para que aumente os louvores, porque Deus habita no meio dos louvores. Amém? Então não é a igreja, eu sou do tabernáculo, não vale nada. Eu sou da Assembleia, eu sou dessa, daquilo outro. Mesmo aquelas que acham que são mais santas, não vale a pena dizer eu sou de tal e tal igreja. É como se estivesse dizendo eu sou daquele clube tal e tal. Porque não vale nada como um servo de Deus, como cristão. O que vale como cristão é só uma coisa: ser como Cristo, é ter o Espírito Santo. Lá está Ele. O irmão Brando diz: o santo, e nós com ele, vestidos em sua justiça e sua santidade. Assim é que deve ser. Isto diz o que é verdadeiro, isto expressa a realização suprema e perfeita em relação a algo parcial. Quando ele diz o que é verdadeiro, não quer dizer que os outros são falsos, é que os outros são apenas momentâneos, mas que tem
aquela cobertura verdadeira. Por exemplo, Jesus Cristo podia dizer hoje, Lázaro ressuscitou, mas verdadeiramente eu vos digo, eu que sou a ressurreição e a vida. Amém? Porque Lázaro ressuscitou e Lázaro aconteceu o que depois com ele? Morreu. Então, aquelas ressurreições que houve depois que Jesus ressuscitou, que seguiram Jesus, não tornaram a morrer. Mas o filho da viúva de Naim foi ressuscitado? Foi. Mas ele disse verdadeiramente, ele dizia também para os parentes da viúva de Naim, verdadeiramente eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que foi ressuscitado, mesmo tendo sido eu, mas foi uma ressurreição, vamos supor, um ato parcial, não é que seja falso, é que é parcial, não é completo. Amém? Então, por isso que ele disse, isto diz o que é verdadeiro. Isto expressa a realização suprema e perfeita em relação a algo parcial. O pão do céu. Nós comemos o pão do céu que Moisés nos deu. Então, Jesus Cristo diz, em João 6,32, Moisés não vos deu o pão que desceu do céu, porque eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a videira verdadeira. Glórias a Deus. Então, veja só. Aquele pão que desceu do céu era um alimento maravilhoso. Era um alimento que não deixava eles envelhecerem, protegia até as vestes deles, os sapatos, tudo. Mas aquele não era o verdadeiro pão do céu. Aí não é que seja falso, não. Era um pão que simbolizava, era um alimento que não deixava a pessoa morrer nem envelhecer. Mas o verdadeiro alimento que desceu do céu se chama o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Ele com uma salva de palmas. Glorificado seja o Senhor, porque, ó Pai, Tu te tornaste para nós o alimento para a vida eterna, a água que não permite que tenhamos mais sede, isto é, o Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje é apresentado no Espírito Santo. Amém, amém, amém. Então, aqui também tem em Hebreus, porque Cristo não entrou no templo feito por mãos de homens. Veja só, que é figura do verdadeiro, que é o templo da glória eterna. Porque Deus não habita em templo feito por homens. E não é verdade? E ele não continua assim? Deus habita aqui? Não. Agora estamos aqui para honrar e glorificar. Deus está aqui conosco? Amém. Por causa deste aqui? Não. É por causa disto aqui? Não. É por causa da beleza do templo? Não, é por nós pecadores, sim, glórias a Deus, é por nós pecadores, é por isso que Ele está aqui. E nós não devemos profanar o templo do Deus vivo. Aí vocês veem, irmão, o templo bonito, tudinho. Veja que ele nunca valorizou o templo. Ele exigia o respeito para não profanar. Quando os discípulos chegaram, Jesus, que templo lindo, que templo maravilhoso. Ficaram boquiabertos. Jesus nem sorriu. Disse, está vendo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Não ficará pedra sobre pedra, que não seja também derrubada. E pegar no fogo a ponto de transformar em pó. Quando é mais tarde, ele diz para os judeus, derribai este templo, e em 3 dias eu o edificarei. Amém? Era aquele templo que feito por Salomão? Não, o templo era ele.
Ele apenas estava se apresentando e ninguém entendeu nada. Quando ele ressuscitou, ele abriu a mente dos discípulos, os discípulos disseram, eu me lembro que ele disse que no terceiro dia ele se levantaria. Amém? Então, meus amados irmãos, agora se ele não habita no templo assim, maravilhoso, pintado, bonito, cheio de coisas, se ele não habita neste templo, ele vai ter um sepulcro para ele? Hein, gente? Hein, Júnior? Você acha que lá em Jerusalém tem o sepulcro de Jesus? Não tem. Se você dissesse que tem, hoje eu diria a você, não creia mais assim. Logo que o lugar de mortos, Deus não tem nada a ver com a morte. Ele permite a morte por causa do que aconteceu lá no Éden, e que para que ele recolha os seus servos, que aquela casa não vai entrar nem carne e nem sangue, entrarão no reino de Deus. Ai, e aquele que saiu assim andando, e subiu com Deus. Como é o nome dele? Enoque. E Enoque entrou com aquela careca, aqueles panos compridos, aquelas barbas. De jeito nenhum. Ele foi transformado. Não pensa que ele chegou aquele velho com 300 anos. Não sei quem sabe dizer isso aí, Edivaldo. Eu estou apenas se dizendo assim. Mas talvez uns 300 anos, sei que ele não entrou, não, meu filho. Quando ele foi adentrando assim, ó, no céu, ele apareceu um camarada mais jovem do que ele. Não tem ninguém aqui jovem mais. Ninguém. Tem criança, mas não tem mais rapaz novinho assim. Ele entrou. Quem? É João Paulo? João Paulo é mais velho do que a Serra da Serpa. Divaldo tem 34 anos, João Paulo. 35? Então é novo para nós aqui. Como eu sou novo, vai que diga que eu tenho 45 anos, tá? Hein? Parece que eu tenho 45 anos? Hein? Eu não tenho mesmo não 45 anos, não. Eu tenho um pouquinho a mais. Eita, Jesus maravilhoso, como eu gosto de dizer o meu irmão. Jesus maravilhoso. Se a gente quer fazer um bocado de coisa para ficar bonitinho aqui, quando chega lá no céu não precisa de nada. Estamos perfeitos em tudo. Até os carecas chegaram lá com os cabelos completos. Amém? Quando caiu um cabelo, que não cai sem que Deus permita. Quando caiu um cabelo, Deus disse, esse cabelo já tem lá dentro reservado para substituí-lo. Amém? Isso é maravilhoso. Ah, meu Deus do céu. Isso é Deus. As irmãzinhas de 18 a 19 anos. E os irmãos entre 20 a 21. Então tudo isso aí são sombras do que é verdadeiro. Isso aí, mas não é o verdadeiro. Então aqui vamos ver. Olha, no ministério pessoal de Cristo, os judeus também não aceitaram, certo? Mas o sangue dos touros, de bodes e ovelhas não aperfeiçoava ninguém. O cordeiro da terra, João dizendo o que é que ele ia fazer, e eles matando o touro, matando ovelha, matando bodes. Era só um quadro que era a sombra. Foi outrora o método de Deus, como é que diz? Ceifar os animais, tirar o seu sangue, que representava, apontava para Cristo. Mas, tendo sido manifestado na carne, pelo seu próprio sangue, aniquilou o pecado. E aqueles sacrifícios de bodes, touros e carneiros, ovelhas, era apenas a sombra. No outro ano o camarada estava preparando outro sacrifício. Mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício eterno. Um sacrifício que não se poderia repetir. Porque se repetisse,
apontaria que o primeiro não foi suficiente, não foi verdadeiro. Isso aí também está um quadro que também envolve Moisés na sua talvez revolta contra aqueles homens que estavam sendo rebeldes. No entanto, ele que levou o nome de rebelde. Aí ele foi e saiu como se fosse com raiva. Aí chegou, era para dizer a rocha, assim diz o Senhor, que faça mandar água para saciar a sede do teu povo. Mas não, ele com o cajado, meteu o cajado na rocha para sair água. Então por que Deus também se irou tanto assim dizer você não entra? Por que também? Porque ele quando ele bateu na rocha pela primeira vez, que aconteceu, foi mandado de Deus, foi um sacrifício. Ele sacrificou a rocha, dando aquela pancada com o cajado, e ali saiu água para saciar a sede de todos. E veja que no futuro não precisou mais de nada, porque a rocha era Cristo e acompanhava aquela multidão. Quando Deus mandou ele autorizar a rocha a derramar mais água, ele, na revolta contra o povo que estava rebelde, bateu de novo. Significava dizer que tinha que ser outro sacrifício. Lá na cruz só foi um. Furaram-no e saiu sangue e água. Aquilo que libertava a noiva. Amém? A sua igreja eleita. Mas outro sacrifício seria a morte. Isso é apenas uma visão minha, não estou dizendo que é certo não. Mas veja, Moisés não pôde continuar mais vivendo por aquela coisa que parece mais ali, aqui tinha um significado. Ele será ferido para derramar a água e sangue, que era a vida da sua igreja noiva. Quando Adão foi anestesiado, Deus tirou dele uma costela para dali formar sua noiva, porque a noiva faz parte do noivo. Então, se houver outro sacrifício, é morte, e morte séria. Tem até uma parte aqui em Hebreus que diz que a incredulidade do povo causa novamente a crucificação de Deus. Isso é uma expectação terrível. Então veja só, vamos continuar aqui. Então, nada senão Cristo, diz aqui o irmão Breno. Nada senão o Cristo. Nem mesmo Cristo e outras coisas, o irmão Brando diz. Nada senão Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado. Certo? Purifica de todo pecado pelo seu sangue. Amém? Os arminianos dizem não crer em Cristo como realidade. Ele não canta nada senão o sangue. Veja, os arminianos. Ele até obscurece Cristo. Senão é o sangue, é o sangue. Cristo foi um homem, um profeta comum. O seu sangue que apresentava o sangue do Cordeiro. Aí deixaram de valorizar Cristo, somente o sangue. Isso é errado. A salvação não é Jesus e algo mais. É Jesus somente. Porque está escrito, do Senhor vem a salvação. E a salvação é Jesus Cristo. Está escrito, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E está escrito também, porque Deus me deu o poder de dar vida eterna a todos aqueles que o conheçam. Então Deus entrou e deu tudo a ele. O que ele fizesse estava bem feito, porque ele, sendo filho de Deus, ele ia justamente interceder a Deus por nós. Então há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. Intercessando a Jesus Cristo, Deus, não é verdade? Ou o Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. E João disse: quem confessa que Jesus Cristo veio em carne, este tem o Espírito Santo. Porque Jesus é o Filho, Cristo é o Pai. Jesus Cristo veio em carne, ou seja, Jesus Deus veio em carne para nos salvar, nos libertar e nos purificar de todo o nosso pecado. E Ele fez isto com o sangue de Deus, como está lá escrito em Atos 20 e 28. Que Deus nos constituiu bispos para apacentar a sua igreja, que Ele conquistou com o sangue de Deus. Amém? Então o sangue de Cristo é o sangue de Deus. Aleluia. Você está feliz, amado? Estão felizes por saber que nós estamos salvos porque fomos lavados no sangue de Deus, mediante a fé do Senhor Jesus Cristo. Então a graça desceu sobre todos nós para nos lavar, de maneira que possamos estar vermelho como a escarlata de pecados, mas uma vez que somos banhados com o sangue de Cristo, somos alvos mais que a neve. Amém? Não é, irmão Alves? Cadê você, irmão Alves? Eu gosto de chamar ele Alves mais que a neve. Então veja só, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa é a história da nossa salvação. E quanto mais você se aprofunda, quanto mais você mergulha nesta graça, você fica tão pequenininho, que quase desaparecendo, fica pensando: meu Deus, será que esta graça está sobre mim? Pelas minhas falhas, meus pecados? Mas está, porque Ele é o Deus que conquistou. Antes da fundação do mundo, Ele conquistou a nossa salvação. E temos que crer em Jesus Cristo e servi-lo, porque na oração, em João 17, Ele disse: nenhum dos que me deste eu perdi. Amém? Vamos agradecer a Ele por isso? Vamos agradecer. Nenhum do que me deste eu perdi, nenhum. Aleluia. Este sangue é maravilhoso. Nem os judeus aceitaram. As eras de Filadélfia, elas também aceitaram Cristo, e diz as Escrituras. Elas também aceitaram Cristo, como diz as Escrituras? Claro que não. Lutero trouxeram a justificação à igreja romana. E a igreja ortodoxa ainda apregoava as obras. Elas não salvam, mesmo que sejam boas. É Cristo ou perecer. Não é nem mesmo Cristo e outras coisas. Amém? Aí diz: e as denominações aceitaram Cristo? Não, são nossos irmãos amados. São nossos irmãos, muitos deles são honestos, são trabalhadores, às vezes mais do que nós. Mas elas aceitaram Cristo, como diz as Escrituras. Eu me lembro que muitas vezes foi a pergunta que eu fiz a muitos colegas meus que são protestantes denominacionais. Eu disse: meu amigo, Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. As Escrituras chamam ele de segunda pessoa? Tem poucos respondendo. As Escrituras dizem que Jesus é a segunda pessoa? As Escrituras dizem que Jesus é um Deus menor? Não. As Escrituras dizem assim: quem vê a mim vê ao Pai. Amém? Eu sou o Pai. Há tanto tempo eu estou convosco, Filipe, e pede para mostrar o Pai. Quem vê o Pai vê a mim. Glórias a Deus. E o denominacional chama ele segunda pessoa.
Isso não é bíblico. Os denominacionais chamam ele de Deus menor e tantos outros adjetivos que não estão se coadunando com as palavras da vida eterna. Ainda disse ele mais: vós que examinais as Escrituras, porque credes nela, que ela tem a palavra de Deus, e são elas que testificam de mim. E naquele tempo, só existia escrito o Antigo Testamento, mas ele todinho testificava do Senhor Jesus Cristo. Então, que seja sua vida, seu espírito, seu sangue, que me limpe, sua palavra no meu coração e minha boca, suas pisaduras que me saram, tudo é Jesus. Saudação, que tem a chave de Davi, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O Espírito Santo da profecia, em alusão ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Vê Isaías 9,6, que aquele menino tinha o nome Senhor Jesus Cristo, mas aquele menino teve muitos ofícios, de filho, de pai e Espírito Santo. Amém? Como você já sabe, Isaías 9,6. Bem, Filadélfia, aí continua ainda aqui, olha. Nem o outro tem esse direito, só ele escolheu e ele a chamou. Isso aqui quando mostra que ele escolheu a igreja. Ela não escolheu, não veio por conta própria, tudo foi por seu sangue, ele pagou o preço. Ele morreu por ela, a igreja, e se casou com ela. Ele morreu para limpar o pecado. Quando o homem pega uma mulher mudana, que ele se apaixona por ela, e sabe que ela é mudana, mas ele se apaixonou, e fala com ela: você quer ser fiel a mim, se eu me casar com você? E ela diz: eu quero, e você ser sempre agradecida ao Senhor. E quando ele casa, aquela mulher não pode mais ser acusada de mudana. Assim ele fez conosco. Amém? Então, ele diz aqui, olha, que grande contraste estamos passando. Em breve, esses homens que representam as denominações estarão se levantando no ecumenismo para colocar um anticristo vivo na cabeça da organização, a qual depõe o Senhor, e nós o encontraremos, ou seja, encontraremos Jesus Cristo, fora da igreja, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Eles se assentaram no trono de Davi, no milênio, Zacarias 14:9. Por que eu peguei Zacarias 14:9? Porque no 9 diz assim: ele será o Senhor sobre toda a terra, e um será o Senhor, e um será o seu nome. Igreja, e qual nome será a igreja? Glórias a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que Zacarias estava muito entranhado com esse tempo final também. Ele mostrou que no tempo da tarde haveria luz. Ele mostrou que haveria uma espessa escuridão, mas que nem total de escuridão, nem total de luz. Mas no tempo da tarde haveria luz, e essa luz não pode ser ofuscada. Essa luz é a palavra de Deus, que é luz para nossas vidas. Glórias a Deus. Um será o Senhor, e um será o seu nome. Amém, glórias a Deus. A porta aberta, a primeira fase deste versículo: eu sei as tuas obras. Na realidade,
aliás, é análogo do restante. Suas obras tinham a ver com a porta aberta e pouca força, e a palavra e o nome. Nosso Senhor é a porta das ovelhas. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tu, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O poder da Inquisição tinha decrescido e muito ao enfrentar aquele povo a partir de Lutero e agora o Wesley. A liberdade da adoração começou a se ressurgir, que até os governos, quando eram solicitados por Roma para ofuscar, para combater e matar aquele grupo, eles já meditavam: não pode a gente apoiar um grupo em detrimento dos demais, morreram os demais. Então ali já era uma resposta que Deus estava dando para nós. Então veja só, rejeitaram a Cristo como seu Messias, chamaram de impostor, Belzebu e outras coisas mais. Ele era Manuel, manifestado em carne. Ele realmente é o Messias, exatamente o que ele descreve ser agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13. Ele andou pelas praias da Galiléia, curando, sarando, fazendo tudo. E o que foi que ele recebeu do seu povo, que antes era seu povo? Nome de Belzebu, nome de todas as coisas. E feriram e mataram-no, e também os seus seguidores. Vou olhar aqui que parece que está bem perto. Está bem perto aqui. Então, ele é o Deus de longe, de perto e de todo lugar. Ele enche o céu e a terra, segundo Jeremias 23, 23. Agora, meus amados irmãos, estamos chegando aqui já na parte final. Eu vou apenas dar algumas pinceladas, que é para fechar. Está aqui, ó. O movimento eleano manteve a Revolução Francesa longe da Grã-Bretanha, salvou-a para ser um instrumento na mão de Deus por muitos e gloriosos anos. Isso foi a ação também de Wesley, com o seu avivamento que varreu toda aquela parte ali, principalmente da Europa. Eu farei que venha e adore prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. 1 Coríntios 6:2 mostra isso. Paulo diz que havemos de julgar o mundo, e isso nós vamos ouvir isso também hoje na Santa Ceia. Elogio e promessa: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A palavra do nosso Deus é que mais importa a sua igreja. É ela que importa as nossas vidas, nos dá o direito ao Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Finaliza aqui Apocalipse 3, versículo 13. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe ricamente. Não me esqueçam de dar o like, porque, meus amados irmãos, quase ninguém está ouvindo, não, na hora esquece. Vamos dar o like, porque tem coisas que estão passando do tempo, passando sobre nós, por causa do like que nós não estamos dando. Então, vamos pedir a Deus, agradecer a Deus, e lembrar que você dando o like, vocês sabiam disso? Vocês estão ajudando na evangelização? Sabiam disso? Então, quando chegar em casa, dê o like. Vocês não viram a pregação aqui de Francisco, foi maravilhosa? Não chegou nem a 10% do que foi a Didier. É que Didier é mais do que... Não,
é que a Didier, no dia que ele estava aqui, o pastor César estava pregando, o que estava na internet era Didier. Aí vai olhar para de Francisco. Então o povo de fora é quem está dando like e o povo da casa não está dando. Vamos dar o like para fazer crescer e fazer este povo, fazer a palavra de Deus atingir várias nações, de povos, de línguas, para que saibam que Deus está sendo adorado na terra, que Deus mandou um profeta e nós estamos seguindo a mensagem do profeta de Deus para esta última era, e apenas esta mensagem que nós alcançamos o Espírito Santo e adentremos a glória eterna. Amém? Deus vos abençoe, e nas vossas casas, por favor, dê o seu like. Amém? Deus vos abençoe, amada igreja. Tenha uma boa ceia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e aleluia.